Que creio que já se faz aqui manifestado, presente, e muito satisfeito, muito feliz, contente com o louvor que nossos irmãos, que a igreja tem aqui apresentado, entoando cânticos de louvor e gratidão a Deus. Amém. A palavra diz que nós nunca devemos deixar de congregar, sim, porque é uma ocasião onde nós podemos estar aqui reunidos para apresentar o nosso culto a Deus, nosso sacrifício, né? E nosso louvor a Deus. E sempre que há essa oportunidade, irmãos, temos que fazê-lo. E como eu disse ontem, eu quero repetir aqui, quero exaltar os amados que têm aqui vindo, se reuniram em cada culto aqui programado, para aqui estar ouvindo a palavra através de algum irmão ou de algum vídeo que os irmãos estão colocando. E é muito bonito, irmão. Deus honra isto, Deus honra esse tipo de fé. Sim? E nós temos que aproveitar essas oportunidades, queridos, porque nós sabemos, porque o profeta nos disse que haverá um momento em que esse tipo de reunião que fazemos aqui não existirá mais, não será mais possível. Sim? Vai haver um boicote, o Conselho Mundial de Igrejas vai aprender a todos que não seguirem o seu sistema. Então, enquanto pudermos falar dessas coisas, nos reunirmos e termos um companheirismo com Deus, com a sua palavra e com os irmãos, vamos fazê-lo. Amém? Amém. É meu desejo de estar aqui sempre que possível. E como expliquei ontem, meu desejo era ter vindo aqui um pouquinho antes, ali pelo mês de maio, mas não foi possível, devido àquele trabalho de tradução que vocês sabem que eu faço. Mas vamos tentar, com a ajuda de Deus, procurar vir aqui com um pouco mais de frequência, estar mais tempo com os irmãos. Embora seja um pouco difícil para mim, porque como eu faço trabalho de tradução, eu sou muito melhor escrevendo do que falando, né? Nós demos início a um estudo ontem. Tratamos sobre o ensino do irmão Branham de que Cristo era Miguel, porque esse é o ensino do irmão Branham e nós cremos nesse ensino dele. Porém, nós procuramos fazer um pouco diferente, onde nós tentamos esclarecer algumas coisas para que a igreja possa ter um entendimento mais aclarado sobre isso. Porque, como vocês sabem, há correntes doutrinárias religiosas afora que também falam que Cristo é Miguel. Então, minha preocupação com esse estudo é tentar mostrar para os irmãos que, embora o Umbanda tenha dito a mesma coisa, que Cristo é Miguel, ele não diz com o mesmo sentido, com o mesmo entendimento que algumas correntes doutrinárias estão apresentando. Então, eu creio que seria interessante nós apresentarmos esse estudo para esclarecer sobre esses pontos. Nós não temos o foco. Deus nos ajude a dar mais revelação sobre o assunto, porque é isso que nós fazemos. Amém. Eu tive que estudar para aprender porque eu não sabia. Nós sabemos muitas coisas, nós temos que sempre aprender e estudar. Verdade. Né? Uma Umbanda fazia isso, não lhe veio fazer isso, ministrava, sempre estão estudando os sermões do profeta, sempre aprendendo mais. Enfim, o ministério quíntuplo, aqueles que Deus tem nos comissionado para nos ajudar a compreender a palavra,
está sempre também buscando o seu aperfeiçoamento, Verdade. para que a igreja possa ser aperfeiçoada. Amém. Então, nós começamos esse estudo ontem e eu disse que hoje eu ia tentar fazer uma pequena conclusão, apenas acrescentando mais algumas coisas. Eu não acredito que eu vou poder expor para você tudo que está aqui. Eu escrevi muitas notas e eu não sei se ao relê-las eu vou conseguir lembrar de tudo. Então, alguma coisa talvez eu passe por alto. Por isso que a minha esperança é que depois, quando eu tiver um tempo, eu vou transcrever isso com calma, num texto, num blog, bem amplo, com palavras bem claras, para que fique melhor explicado. Amém? Amém. O que nós fazemos aqui é apenas dar uma síntese, porque o assunto é muito extenso. Se tivéssemos tempo aqui, muito provavelmente eu poderia fazer uma série aqui com vários estudos, porque há muitas coisas, muitos detalhes aqui a serem passados. Mas então, como fizemos ontem, eu quero tomar um texto base e eu vou pedir para que você abra a sua Bíblia junto comigo no livro de Apocalipse, no capítulo 12. Nós vamos ler ali a partir do versículo 7 e eu quero fazer a leitura até o versículo 9. Ontem lemos até o versículo 8, hoje eu quero ler até o 9, porque vamos falar um pouquinho mais. Apocalipse, capítulo 12, a partir do versículo 7, diz assim a palavra do Senhor. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Vamos falar com o Pai. Pai querido, Pai amado, te damos graças mais uma vez, Senhor, por esse momento em que estamos aqui reunidos para apresentarmos a Ti, Senhor, uma palavra de oração, e que ao mesmo tempo, Senhor, que estamos gratos por estarmos aqui, porque Tu nos dá essa oportunidade. Pedimos humildemente, Senhor, para que Tu se faça presente no nosso meio, para que Tu fale conosco e nos dê um entendimento da Tua palavra sobre essas escrituras que nós lemos, Senhor. Há muita coisa a ser dita, muita coisa a ser falado, que Tu possas nos dar a orientação certa, Senhor, e que Tu venha aclarar o entendimento do Teu povo, para que eles possam sair daqui mais aclarados, com mais compreensão, com mais entendimento de Ti, Senhor. Porque o que nós cremos é que quanto mais sabemos de Ti, da Tua palavra, mais nos aproximamos de Ti, mais comunhão, mais intimidade temos contigo. Porque é impossível amar a Ti a menos que nós não conheçamos a Ti, Senhor. É preciso Te conhecer para que possamos Te amar com espírito e em verdade. Esse é o nosso desejo. Então, Senhor, fale conosco através da Tua palavra, através dos sermões que vamos ler aqui, do Teu profeta que Ele ministrou para nós, porque sabemos que Ele foi o anjo mensageiro para esta era, que Tu enviou para nós, para nos trazer o esclarecimento da Tua palavra. Esse é o desejo que nós temos, Senhor. Firma os passos de cada vida que está aqui, e que essa palavra venha ser de bênção e venha frutificar, Senhor, em nossas vidas, a 30, 60, 100 por 1, conforme a Tua soberana vontade. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos. Em nome do Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Sublime graça do Senhor, que a monte feliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido ele me achou. Amém. Graças a Deus. Podem tomar vossos assentos. Então eu vou tentar, antes de retomar o estudo, eu preciso fazer uma pequena síntese do que tratamos do culto de ontem. Muitos estão aqui e não estiveram ontem, então você só vai ter o entendimento completo depois que conseguir por um rosendo, baixa aqui no DVD, o áudio do que foi ministrado. Então só vamos fazer uma pequena síntese. Então, Lombrana, como vimos ontem, ensinava-nos que Cristo era Miguel, ou que Miguel era Cristo. Porém, não da mesma forma como tem sido ministrado por algumas organizações. Nós tentamos fazer um comparativo para mostrar essa diferença. E o Lombrana
ele tinha uma opinião própria sua, eu creio que era o entendimento que Deus passou para ele, de que, embora ele diga que nos seus sermões que Cristo era Miguel, por outro lado você vai ver que o que ele veio mostrar para nós, e como vimos ontem, ele ao mesmo tempo não poderia ser a própria pessoa desse arcanjo Miguel, porque ele vai ver que, ele vai mostrar para você que arcanjo era um anjo, e Jesus Cristo não é um anjo. Amém? Amém. Jesus Cristo, ele é o Filho unigênito de Deus, que Deus enviou como o meio que Deus providenciou para propiciar até nós a nossa redenção, a nossa salvação. Ele foi o caminho provido por Deus, como lemos ontem. Deus nunca quis usar anjos para fazer isto. Não podia usar um anjo para ser nosso parente redentor. O anjo não poderia se fazer carne para morrer por nós, porque ele não é nossos irmãos. Nós não somos irmãos de anjos. Nós somos irmãos do Filho unigênito de Deus. Amém. Temos a mesma genética do Pai, porque somos filhos. E a palavra diz que o próprio Cristo não tem vergonha de nos chamar de irmãos. Aleluia. Nós não somos irmãos de anjos. Então, vamos fazer uma distinção entre Cristo e o arcanjo Miguel, porque Cristo não é um anjo. Agora, então, a Bíblia faz essa distinção de Cristo, do Filho de Deus, do unigênito de Deus e dos anjos. Mas ele vai dizer também que Cristo é Miguel. Mas por outro lado também vai mostrar para você que Cristo não pode ser Miguel. O Umbanda faz isso. E quem não está familiarizado com a teologia do William Branham, talvez vai ter um pouco de dificuldade de entender essas coisas. Então, algumas sermões que nós mostramos aqui ontem, onde você vê o profeta fazer uma distinção clara de Cristo e desse arcanjo, quando ele cria aquelas situações de conferência. Umbanda fala que houve uma conferência nos céus e onde Deus perguntou quem ele poderia enviar, e o Umbanda diz que lá estava à sua disposição o arcanjo Miguel. Ele disse que foi um enorme anjo, um anjo forte e poderoso, um anjo muito bom. Ele disse que esse anjo poderia ser digno de vir até nós, mas ainda assim era um anjo, tinha que ser um homem. Então, o Umbanda disse que Deus não poderia enviar esse arcanjo. Então, se de fato o Umbanda pensasse que Cristo e o arcanjo Miguel fossem a mesma pessoa, ele deveria ter dito que Miguel poderia ter vindo para fazer aquela obra de redenção, mas ele disse que não podia fazer. Mamãe também vai criar uma outra conferência, onde ele diz que lá no Getsemane havia uma conferência de Deus, o Pai, e o seu Filho Jesus Cristo, e usou as figuras de a pomba e do cordeiro. Mas ele também vai dizer que junto com aquela conferência que estava havendo, estava ali também uma miríade de anjos. E ele cita ali o anjo Gabriel, cita o anjo Miguel. Miguel estava ali presenciando aquela conferência, aquele colóquio entre o Pai e o seu Filho. Se o Umbanda visse Miguel como a própria pessoa de Cristo, ele não poderia fazer essa distinção como ele fez. O Umbanda também mostrou, como nós vimos ontem, que no momento em que foi perguntado quem poderia abrir o livro dos selos, o Umbanda menciona que o arcanjo Miguel estava lá. E embora fosse um anjo digno, ele disse que o anjo Miguel não pôde abrir o livro dos selos. Bom, se Miguel fosse o próprio Cristo, ele teria que ter aberto, não é verdade? Mas o Umbanda disse que ele não poderia, porque tinha que ser um parente redentor. E também nós lemos ontem uma outra circunstância, o Umbanda mencionou, fazendo uma diferença entre Cristo e o arcanjo Miguel, quando naquela ocasião em que Abraão foi recebido pelo Senhor, acompanhado por 2 anjos. Você lembra? O Umbanda lia muito isso para a igreja, pregou muito sobre isso. E ele disse que Abraão, por ser um homem cheio do Espírito Santo, sabia que aquele Senhor era Elohim, era Melquisedeque, mas junto com Elohim, junto com o Senhor, junto com esse Melquisedeque, 2 anjos estavam ali. E o Umbanda disse que um que estava à esquerda daquele Senhor era Gabriel, e o outro que estava à direita do Senhor era Miguel. E o Umbanda então fez uma distinção desse arcanjo Miguel para o Senhor, para Deus. Mas nós lemos num sermão ontem, o Umbanda fala que aquele Elohim que se apresentou diante de Abraão era também Melquisedeque. Sim, porque era o mesmo Senhor Elohim. Porém, o Umbanda teve que dizer que Abraão reconheceu que era Elohim, que era Melquisedeque, porque por ser ele um homem cheio do Espírito Santo, soube identificar que era o mesmo ser. E isso porque Melquisedeque, quando apareceu outra vez para Abraão sobre os cavaleiros de Mangue, não estava com a mesma aparência quando ele apareceu para Abraão a primeira vez, para quem Abraão deu os dízimos. Ali Melquisedeque estava com uma aparência, depois
nos cavaleiros de Manha, o mesmo Senhor, o mesmo Luiz estava ali, mas numa outra aparência. Mas a Umbanda disse, porque Abraão, cheio do Espírito Santo, ele reconheceu. Mas nós lemos no sermão ontem, que a Umbanda disse, que eu vou querer ler de novo aqui para você, ele diz aqui, o anjo Miguel estava à sua direita, para o judeu, ou seja, no entendimento do judaísmo, o anjo Miguel está sempre à direita de Deus, ok? E Deus e os dois anjos apareceram, andaram aqui em carne humana, e beberam leite de vaca, comeram a manteiga tirada do leite, e comeram algum pão de milho, e comeram a carne do novilho, dois anjos de Deus. Assim diz a Bíblia. Ele vai dizer aqui, este é Melquisedeque, é o mesmo Senhor de Elohim, que Abraão encontrou na matança dos reis. Este é o Filho de Deus. Então a Umbanda aqui está dizendo para nós claramente que o arcanjo Miguel estava ali à direita do Filho de Deus. Então quando a Umbanda diz que Cristo é Miguel, você tem que entender o que ele está dizendo. Porque se aqui ele fez uma distinção, como que ele poderia fazer os dois a mesma pessoa, se ao mesmo tempo ele disse que o arcanjo Miguel estava à direita de Deus, ou melhor, à direita do Filho de Deus, Senhor Jesus Cristo? Agora, claro, alguns talvez tivessem alguma dificuldade de entender por que ele disse que Melquisedeque é o Filho de Deus, porque nós sabemos que o Umbanda nos ensinou e pregou vários sermões disso, inclusive um titulado Quem é este Melquisedeque? Onde ele mostra para nós que aquele Melquisedeque era o próprio Senhor Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele vai dizer também para você que este Melquisedeque é o rei de justiça, mas em alguns sermões ele também vai dizer lá na série de Hebreus que esse rei de justiça, ele era o pai de Jesus Cristo, que é o príncipe da paz. Aleluia. Então o Umbanda disse que o rei de justiça, Melquisedeque, era pai do príncipe da paz, nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aqui ele vai dizer ao mesmo tempo que o Melquisedeque é o próprio Filho de Deus. Como seria possível? Então nós mostramos aqui o ensino do Umbanda, onde se torna um pouco aclarado. Porque quando ele disse que Melquisedeque era como o Filho de Deus, ele estava dizendo, ou fazendo referência à Escritura de Hebreus 7,3, como mencionamos ontem, onde diz que lá Melquisedeque seria feito semelhante ao Filho de Deus. Amém. E na concordância de Strong, a palavra que diz lá que foi feito semelhante, no grego é apomoio, que quer dizer reproduzir um modelo, gerando uma imagem, uma figura semelhante a ele, expressar-se através de uma imagem, uma figura semelhante, uma cópia, produzir um facsímile, ser feito como? Reproduzir similar. Ou seja, Melquisedeque era como se fosse um tipo do Filho. Um tipo do Filho, uma prefiguração do nosso Senhor Jesus Cristo. Tanto porque Melquisedeque era rei de justiça, e assim também é o Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é rei. Amém. Melquisedeque é sacerdote, Jesus Cristo também é sacerdote, segundo a ordem do seu pai, Melquisedeque. Aleluia. E também Jesus, ele é príncipe e rei, porque ele vai reinar sobre nós, vai reinar sobre Israel. Amém. Então veja que um dos problemas que é apresentado lá fora, quando ele diz que Miguel e Cristo são a mesma pessoa, é porque o livro de Daniel chama ambos de príncipes. Mas embora a Escritura mostre e fale que Miguel era um príncipe de Israel, em uma Escritura você encontrar Miguel também sendo rei. Miguel não é rei, Jesus Cristo é o rei, e essa é a diferença. Amém. E ele é o grande príncipe e rei. E o Umbanda pegou uma mensagem chamada Melquisedeque, o grande príncipe e rei. Por que ele disse isso? Porque na Escritura não diz que Melquisedeque é príncipe, diz que ele é o rei da justiça. Verdade. Mas então o Umbanda acrescentou alguma coisa à palavra? Não, você tem que entender a teologia do Umbanda. Ele estava dizendo isso porque quando Melquisedeque esteve ali em carne humana, numa forma humana que ele criou do pó da terra, pegou os elementos da terra, cálcio, potássio, enxofre, enfim, soprou e fez um corpo e habitou nele. Ele disse que ali também estava o Cristo, mas por que isto? Porque ali você tinha a teofania, a mesma teofania do Logos que saiu de Deus, que era uma parte de Deus. E essa é a maneira como Deus se manifesta. Deus se revela, Deus se esconde através dessa teofania. Deus não é uma teofania, Deus é Espírito. Mas ali você tinha Deus, o Espírito Santo ali habitando num corpo teofânico, e que era também, conforme nos ensinou, o próprio corpo teofânico de Deus Jeová. Mas, na verdade, era a teofania do seu Filho, porque é através do seu Filho, como nos explicou Umbanda, baseado nas Escrituras, que torna a nós Deus conhecido e revelado. Amém. Moisés, que viu as costas de um homem, não viu Deus, mas ele viu a teofania na qual Deus se revelava. Abraão não viu Deus, mas o que ele viu foi a teofania na qual Deus se tornou conhecido e manifestado para ele. Mas era ali a teofania do seu Filho Jesus Cristo. Por isso que ali você tem o grande príncipe e rei Melquisedeque. Por quê? O rei Melquisedeque e o príncipe, porque o Filho está ali. Jesus Cristo disse:
eu estou no Pai. Amém. Então, onde o Pai estiver, seja na forma de de fogo, seja como Espírito Santo, você tem que crer. O Filho vai ter que estar ali. Amém. Então, se nós cremos que o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, está aqui conosco, você não vai ter dificuldade de entender que ali você tem o grande príncipe e rei Melquisedeque. Deus e o seu Filho estão ali. Aleluia. Estão. E aí ele não só esteve ali com Abraão, como também esteve nos dias do seu filho na carne. Quando o seu filho Jesus Cristo esteve aqui manifestado na carne humana, você tinha outra casa de quem? O grande príncipe e rei Melquisedeque. Rei Melquisedeque, o Pai, Deus, o Espírito Santo, Elohim, e o Filho, o príncipe, ali, seu filho Jesus Cristo. Você tinha o príncipe, o grande príncipe e rei Melquisedeque. E isso tudo vai se repetir através do futuro no reinado milenial, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Lá no milênio você vai ter lá na outra vez, naquela carne, seu filho, Deus habitando em plenitude. E ali, quando Deus reinar no corpo do seu filho em plenitude, ele, ao assumir o corpo do seu filho, também vai assumir o seu terceiro título de filho de homem, ou de nome de filho, que é o título de filho de Davi. E todos, como devem saber, o título de filho de Davi é o título de um príncipe. Aleluia. Porque se Davi é rei e ele é filho de Davi, o que ele é? Ele é um príncipe. Então lá no meio você vai ter o grande príncipe e rei Melquisedeque reinando outra vez. Exatamente como apareceram nos dias de Jesus em carne humana, como apareceu nos dias de Abraão, debaixo dos cavaleiros de mangue. Então isso foi um pequeno parênteses, nós precisamos criar onde para tentar explicar isso. Mas o que eu estava mais, na verdade, chamando a atenção é para este fato. Uma Romana disse que ali estava o filho, e à direita do filho estava o arcanjo Miguel. Bom, ele não poderia ter feito isso se ele cresce que fosse ambos o mesmo ser, a mesma pessoa. Há correntes que fazem isso, então isso mostra que a maneira como o Romana ensinava não é a mesma coisa que é ensinado. Eu sei que alguns têm uma dificuldade dele, então a razão de nós trazermos esse estudo foi para tentar aclarar e mostrar isso. Agora, como foi dito ontem, Romana nunca explicou exatamente que temos então que Cristo foi Miguel. E o Moniveiro também fala nos estudos que temos traduzido que o Romana nunca explicou isso. E depois das pesquisas que eu mesmo fiz, eu tive que me convencer que realmente o Moniveiro está correto. O Romana nunca explicou de que forma. E a razão do porquê o Romana nunca quis se aprofundar nessa questão é porque não quis ser dogmático. Porque na verdade existem inúmeras maneiras de como Cristo poderia ser Miguel, manifestando-se nesse arcanjo. Jesus Cristo assumiu a forma desse anjo, e não apenas isso, este arcanjo, ele tinha um unção de Cristo lá nos céus. Assim como aqui na terra nós tivemos tipos de Cristo através dos profetas, nós também, ou mesmo Deus teve lá nos céus alguém que pudesse ser um tipo entre as hostes celestiais, e Deus escolheu este anjo poderoso, Miguel, o arcanjo, que quer dizer o primeiro dos príncipes, ou seja, o chefe dos príncipes, o chefe das legiões celestiais. E ele estava ali tipificando o Cristo no sentido de ser o seu representante. Cristo era Miguel, ou Miguel era Cristo no sentido de ser o seu representante, com uma comissão dada por Deus para ali manifestar e promover o reino entre as hostes celestiais, para que todos adorassem, servissem e obedecessem a Deus. Porque Miguel era um tipo de Cristo, ele era um anjo obediente, ele não podia fazer nada menos que Deus mostrasse primeiro a ele o que deveria ser feito, exatamente como o Filho de Deus foi. Porém, Miguel, ele era um tipo, mas com limitações, como os próprios profetas eram tipos de Cristo na terra com limitações. Moisés, José, Davi eram tipos de Cristo com limitações. Miguel era, mas com limitações. Há coisas que Miguel não poderia fazer. Ele não pôde abrir o livro dos céus, ele não pôde descer para nos redimir, isso somente o próprio Cristo pôde fazer. Mas Deus pôde, de uma certa forma, atuar manifestando-se através dele. Era como se Miguel fosse assumindo a identidade de Cristo para que ele pudesse manifestar o Cristo de uma forma representativa. Quando na verdade o que você tinha ali era o próprio Cristo ungindo aquele arcanjo para que ele pudesse através dele se manifestar e atuar. Amém. Coisa que ele poderia ter feito tanto lá no passado, como ele pode fazer agora se ele quiser, e ele pode fazer isso no futuro. Verdade. Mas eu nunca quis entrar em detalhes disso, porque embora Deus pode manifestar-se em Miguel, usando a forma de Miguel, há outras formas de que Deus poderia atuar através deste arcanjo, e que talvez nós não conseguiríamos compreender ou explicar, porque você tem que entender que nós estamos aqui tratando de uma dimensão diferente da nossa, da qual, na verdade, se formos ser humildes e sinceros, nós não temos um mínimo de conhecimento. É uma outra dimensão, e nós não temos sequer uma linguagem terrena, um idioma terreno para expressar fielmente aquilo que não é terreno. Então, Cristo poderia ser Miguel até mesmo de uma forma que nós não poderíamos transpor em palavras, de maneira que fosse compreensível ao nosso entendimento.
Então Umbanda não quis ser dogmático, não quis entrar em detalhe de como que Cristo poderia ser Miguel. Ele simplesmente se limitou, ele disse, Cristo é Miguel. E ele disse, nós cremos, confiamos, descansamos nisto. Aleluia. Tivemos que fazer aquela distinção para que você entenda que ele não pregava, não ensinava da mesma maneira como algumas denominações estão ensinando. Amém? Amém? Então, veja que o Umbanda nos mostrava que Cristo era Miguel nesse sentido, porque ele era ali um representante de Deus e que Miguel batalhava as batalhas de Deus, por ter de Deus a comissão para assim fazer. Nada do que Miguel fazia era feito a menos que Deus dedicasse e ordenasse. E, na verdade, Deus colocou aquele arcanjo Miguel ali com um propósito específico, porque o Umbanda vai nos ensinar nos seus sermões que Deus sabia que um dia Lúcifer, aquele anjo de confiança que estava ali ao lado de Deus, um dia iria trair. O Umbanda diz que Lúcifer traiu Miguel, traiu a Cristo. O Umbanda disse que Deus sabia que um dia Lúcifer iria decair da graça, iria se rebelar contra Deus, iria tomar como um dragão, como diz o Apocalipse, um terço dos anjos ao seu poder. Deus sabia tudo isso. Deus sabia que este Lúcifer, esse querubim ungido, que estava ali junto com Miguel para servir a Deus na adoração, Deus sabia que este Lúcifer um dia iria se rebelar contra Deus. Então o que Deus faz? Ele coloca ali ao lado de Lúcifer um anjo chamado Miguel, que como vimos ontem, este nome quer dizer, quem é como Deus? Deus sabia que um dia Lúcifer iria querer ser como Deus. E antes que esse desejo despertasse em Lúcifer, já tinha ouvido um anjo do lado dizendo quem é como Deus. Aleluia. Mas um dia, quando isso chegasse a acontecer, de Lúcifer querer ter esse desejo de ser como Deus, então ele já se sentia ali como que perturbado ou importunado por aquele anjo Miguel. Porque na verdade, como Miguel tinha a unção de Cristo, Deus atuava de uma forma peculiar, isso era flagrante, embora na sua categoria de querubim, Lúcifer gozava de um grande poder, porque ele tinha anjos à sua disposição. Miguel também tinha anjos à disposição dele. Mas então, por causa disso, Lúcifer achou que poderia fazer as mesmas coisas que Miguel podia fazer, e Lúcifer sabia que não podia. Lúcifer deve ter visto que Deus se manifestava e atuava em Miguel de uma maneira que isso deve ter incomodado. E ele deve ter visto que Deus não fez, em nenhum momento atuou em Lúcifer da maneira como Deus atuou em Miguel. E a Escritura, ou melhor, Umbanda nos fala que Lúcifer ficou com ciúmes de Miguel, ao ponto de querer possuir o seu reino, ou ter um reino melhor, superior ao dele. E quando isso chegou ao coração de Lúcifer, ele teve que ser expulso dos céus, porque ele decaiu. Ele tinha uma unção, e a unção que Lúcifer tinha era muito parecida com a de Miguel, mas havia diferença. Porque a unção que Lúcifer tinha era uma unção que foi permitida ser deturpada, que pudesse ser decaída. E foi o que aconteceu. A unção que Miguel tinha era a unção de Cristo, mas a unção que Lúcifer tinha era uma unção que poderia acontecer com o que havia acontecido com ele. E o Umbanda vai nos explicar também que Lúcifer, embora fosse muito semelhante a Deus por causa dessa unção, ele não pôde criar, a única coisa que não podia fazer. Mas ele perverteu a própria unção que tinha, e essa classe de unção que ele tinha, era permitido que isso acontecesse. Não temos como explicar muito, o próprio Umbanda falou muito isso. Ele apenas disse que ele tinha uma unção e que ele a perverteu, e assim ele tem feito depois com a criação de Deus, e tem feito com a palavra, e tem ungido homens para fazer a mesma coisa que ele fez lá. Porque o Umbanda vai dizer que antes que o pecado começasse aqui, começou lá nos céus. Verdade. Nós vamos ler aqui alguns parágrafos. Então, nós vemos que, dessa forma, Deus se manifestou através daquele arcanjo Miguel, e Deus atuava e manifestou-se de diversas formas através de outros anjos, e Deus toma anjos, e quando Ele o faz, Ele unge com uma unção profética, e dessa maneira um anjo com essa unção profética fala, e na verdade o que você tem é o próprio Deus falando através daquele anjo, por causa daquela unção que ele tinha. E é mais ou menos isso que aconteceu com Miguel. E nós temos um exemplo para poder ilustrar mais ou menos como que foi, quando você vai lá para a escritura de Apocalipse, quando diz que Jesus Cristo deu a mensagem para João, que Deus lhe revelou através do seu anjo. Amém? Amém. Eu quero ler isso aqui para você, que está lá em Apocalipse 22, onde no verso 8 diz assim: E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mas mostrava para o adorar, e disse-me: Olha,
não faças tal, porque eu sou um conservo teu e teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Anjos não recebem adoração. Amém? Amém. Anjos não recebem adoração nenhum dos outros, mas a palavra diz que o Cordeiro de Deus, Filho de Deus, pode ser reverenciado, prestado homenagens através de anjos, mas este anjo não poderia receber adoração. E aqui ele diz que ele é o conservo dos profetas, os teus irmãos os profetas. O anjo não disse que ele era irmão de João, mas ele disse que era um conservo junto com os demais irmãos dele, os profetas, porque ele tinha ali uma unção profética, porque Cristo estava falando através dele. Depois ele vai dizer no versículo 10: E disse-me, não segues as palavras da profecia desse livro, porque próximo está o tempo. Quem é justo, faça justiça ainda, quem está sujo, suje-se ainda, e quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Será que é um anjo que está prometendo galardão para nós aqui? Olha o versículo seguinte: Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Veja, é um anjo que está falando, mas as palavras não são do anjo. É verdade. É Jesus Cristo que está falando através desse anjo, movendo-se atuando através dele. Então você pode ver esse anjo como se fosse o Cristo, porque ele tem uma unção profética para, através, por meio dele, Cristo mesmo falar com João. Ok? Versículo 14: Bem-aventurados aqueles que guardam os mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar pelas portas. Ficarão de fora os cães, feiticeiros, que se prostituem, os homicidas, os idólatras, e qualquer um que ame e cometa mentira. Verso 16: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos certificar estas coisas nas igrejas. Aleluia. E o tempo todo ali era Cristo, Jesus Cristo, falando através daquele anjo. Isso nos dá apenas uma leve noção, uma pequena noção de como que foi a atuação de Cristo neste arcanjo Miguel. Porque assim como ele fala através do anjo, ele fez, ele atua, ele fala através do arcanjo Miguel. Fez isso no passado e pode fazer isso e pode voltar a fazer no futuro. E nós vamos ver que Mombrano nos ensina que houve uma peleja no céu, Miguel e Lúcifer. E assim como aconteceu essa peleja no céu, essa peleja vai se repetir no futuro também outra vez. É isso que nós vamos ensinar, nós vamos ver isso daqui a pouco. Então veja que aqui nós temos um pequeno quadro de como que Jesus então podia atuar através de Miguel. Agora, como eu disse, este querubim, Lúcifer, gozava de um privilégio especial. Ele estava ali junto com Miguel, na adoração a Deus, mas ele decaiu, ele perverteu a unção que ele tinha. Era uma classe de unção parecida com a que Miguel tinha, mas não era a mesma, porque havia uma diferença. Mombrano disse que a diferença de unção, na verdade, é de um fio de navalha. E essa diferença é a mesma que você vai, infelizmente, observar também nas igrejas, nos ministérios. Muitos ministros têm uma unção muito parecida com os ministros que Deus encomenda, que Deus comissiona para ministrar, mas que não conseguem ficar com toda a palavra. Exatamente como esse querubim ungido, Lúcifer, não pode ficar com toda a palavra de Deus. E muitos, embora tenham uma unção muito parecida, não é a mesma unção daqueles que Deus tem comissionado. E infelizmente, muitos dentro do povo de Deus às vezes têm dificuldade de fazer essa distinção, de ter esse discernimento. Não conseguem discernir o verdadeiro do falso. Mas esse é um outro tema que, se nós fôssemos aprofundar, nós podemos falar muita coisa a respeito. Mas eu quero aqui ler para você como que o Mombrano ensinava para nós como que era este Lúcifer antes de decair. Lá na mensagem O Selo do Anticristo, dia 11 de março de 55, o profeta diz assim: Você sabia que no céu o diabo era o assistente de confiança de Deus no princípio? Aquele Lúcifer, o filho da manhã, que fora dado o poder? E a razão dele ter trazido o pecado para dentro do mundo é porque ele foi capaz de tomar algo que Deus havia criado e pervertê-lo de volta em uma coisa maligna, no qual começou todo este problema no princípio. Então Deus, escute aqui, antes que a fundação do mundo fosse algum tempo colocada, quando ele viu o que Satanás fez, em seu orgulho foi para o norte e levantou um reino e lutou contra Miguel e seus anjos. Você vê isso? O assistente de confiança do Deus Todo-Poderoso foi Lúcifer, o filho da manhã. No começo, Deus concedeu a ele quase cooperadores com ele,
Ele foi um cooperador parcialmente igual com ele, ou seja, quase igual, por causa da classe de unção que era muito parecida. Satanás somente não podia criar, Deus é o único criador, amém? Porém, Satanás tomou algo que Deus criou e o perverteu de volta em alguma outra coisa maligna. Então, a Umbanda vai explicar que por causa disso, como comentei antes, e agora eu vou ler um sermão do Umbanda fala isso, o pecado começou onde? Lá nos céus. Porque Lúcifer, com aquela unção, ele perverteu aquela unção e converteu algo que era bom em algo maligno, profanou aquilo que era santo. Na mensagem, o Deus da Era Maligna, 1 de agosto de 65, parágrafo 80, o pecado nunca começou no jardim do Éden. Isto começou no céu, quando Lúcifer, o filho da manhã, se exaltou em beleza e criou um reino mais bonito do que aquele de Miguel. Que coisa! Então, por decorrência desta desobediência, por esse desejo que Lúcifer teve de querer ser igual ou superior a Miguel, ele teve que ser expulso dos céus. Porque ele não poderia mais ali conviver, porque ele estava pervertendo, e ele conseguiu coligar pelo menos 1/3 dos anjos para juntos se rebelarem contra Deus. E o Umbanda vai falar então de uma batalha, a primeira batalha que houve no céu de recorrência dessa rebeldia entre Lúcifer e Miguel. A mensagem, a maior batalha jamais pelejada, 11 de março de 62, o Umbanda vai dizer assim: esta primeira batalha que foi pelejada começou no céu, quando Miguel e seus anjos pelejaram contra Lúcifer e seus anjos. Ela começou primeiro, a primeira batalha foi no céu. Então, o pecado não teve sua origem na terra, ele se originou no céu. E então ele foi lançado do céu, expulso do céu para a terra, e caiu sobre os seres humanos. Depois a batalha dos anjos se tornou uma batalha humana, e Satanás veio para destruir a criação de Deus, porque Deus criou para si mesmo, ele tinha Satanás vindo para destruir isto. Esse era o seu propósito, destruir isso. Logo, a batalha começou aqui sobre a terra, e começou em nós, e tem rugindo desde então. Amém. Então, Umbanda, para explicar essa batalha que houve no céu, você sabe que ele vai usar aquela escritura lá de Apocalipse 12 que nós lemos. Ele diz que houve uma batalha, uma peleja entre Miguel e Lúcifer. E eu quero ler isso para você no sermão que ele pregou, Perguntas e Respostas número 9. Houve uma pergunta que foi feita, a pergunta número 5, se você quiser anotar, eu vou ter que resumir para você. Ali ele vai dar uma explicação para você da queda de Lúcifer, da rebeldia, da peleja que houve lá nos céus entre Miguel e Lúcifer. E ele vai dizer que esta passagem de Apocalipse 12 que nós lemos ilustra essa peleja. Ele vai dizer aqui agora: enquanto obtém a base para isto, que Lúcifer no céu tratou de exaltar a si mesmo e chegar até mesmo a estar mais alto que o seu chefe. Veja, a palavra arcanjo quer dizer chefe dos anjos, chefe dos mensageiros, e anjo é mensageiro. Então está dizendo que Lúcifer se rebelou contra o seu chefe. Então eu entendo que Miguel tinha uma unção parecida com a de Lúcifer, mas ele estava acima de Lúcifer em autoridade. E Lúcifer quis sobrepujar essa autoridade, quis ser mais do que o seu chefe, como diz Umbanda. E ele traiu Miguel e fez a si mesmo um grande reino no norte, e logo foi expulso para baixo. Ele e os seus anjos foram lançados fora. A pessoa que perguntou de Apocalipse, isso é sobre Apocalipse 12, sobre a ilha de Patmos. Então o Umbanda está dizendo que o que você vê lá, aquela peleja que aconteceu lá, é um registro que aconteceu no passado. Agora eu quero chamar a atenção para você para um detalhe muito importante. E o Umbanda falou isso em vários sermões. Eu creio que deve ter separado alguns aqui que eu poderia ler. Sim. Em vários sermões o Umbanda vai dizer para você que as escrituras têm um duplo sentido, não é isso? Você talvez já tenha lido isso em alguns sermões. Eu separei só alguns aqui para você saber. Mensagem Rainha de Sabá, do dia 13 de maio de 58. O Umbanda diz aqui: todas as escrituras têm um duplo sentido. Qualquer estudante sabe disso. Por exemplo, Mateus 3, onde lá diz: tenho chamado do Egito meu filho. Agora, se você for para a referência, esse filho é Israel.
mas também pertencia essa mesma escritura ao seu filho Jesus. Então veja, está dizendo que a escritura lá de Mateus 3 cita duas situações distintas. Uma remontando a um evento no passado e outra remontando a um evento que ainda viria a acontecer no futuro. A mesma escritura tinha um duplo sentido, um duplo significado. Aí ele repete, as escrituras têm um duplo sentido. Uma outra mensagem vai dizer a mesma coisa. Gafanhoto, locusta, lagarta, 12 de junho de 53. Agora, esta profecia, é claro, como todas as profecias, tem um duplo sentido. Todas as profecias da Bíblia têm um duplo sentido. E as escrituras ali de Apocalipse, como é um livro profético, tem que ter também um duplo sentido. Uma profecia às vezes tem um significado natural, então ela tem um significado espiritual. Estou mais uma outra mensagem aqui para corroborar o que ele está dizendo. A mensagem Abraão e sua descendência após ele, dia 23 de abril de 61. Aqui ele diz, porque sabemos que as escrituras, cada escritura tem um duplo sentido. Então, por que eu estou chamando a atenção disso? Porque essa escritura que o irmão Bana aqui citou para nós, de Apocalipse 12, ela tem um duplo sentido. Ela pode ser utilizada tanto para você entender como que Satanás foi expulso do céu devido a essa rebeldia, porque ele perverteu aquela unção que ele tinha, porque quis ser igual a Miguel, ou traiu, a palavra que o irmão Bana usou. Como também você pode usar essa mesma escritura para falar de uma outra peleja que vai vir no futuro com o mesmo arcanjo Miguel e Lúcifer. Mamana falou que haverá uma outra luta futuramente. Miguel e Lúcifer vão se enfrentar outra vez. E essa mesma escritura você pode utilizar nesses dois sentidos, tanto para representar essa batalha que houve no passado, quanto a que vai haver na futura. E é só você tentar contextualizar as informações que estão ali nesse capítulo, que você vai ver que essa escritura trata disso, tanto no evento passado, como no evento que ainda há de acontecer. Como o exemplo que o Mamana citou para nós de Mateus 3. Então eu quero ler para você aqui Apocalipse 12, a partir do versículo 1. Diz assim: e viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo de seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça, e estando grávida, gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. E viu também outro sinal no céu, eis um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. A sua cauda levava após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher, que estava para dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe devorasse o filho. Então aqui a escritura fala que havia uma mulher com dores de parto, e obviamente que essa mulher tipifica quem? O povo de Israel. Amém? Amém. E ela tinha dores de parto por quê? Porque esse dragão estava a todo momento à espreita de tentar devorar esse filho que ela estava gerando. Agora, como é que é isso aqui? Você tem que entender que isso aqui é uma linguagem figurada desse livro. Essa mulher tem sofrido dores de parto desde quando este povo de Deus foi posto sobre a terra. Porque esta mulher tipifica o povo de Israel, mas ao mesmo tempo o povo ao qual Deus tem, através dele, se manifestado, para que o verdadeiro Deus seja manifestado e adorado. Então, desde o início, essa mulher sofreu dores de parto, porque a todo instante você vai ver que o dragão tentou devorar, porque ele sabia que dali viria o Messias, dessa geração que Deus ali colocou. Então, lá no Éden, quando Caim matou Abel, o que você tinha ali? Você tinha ali uma manifestação de Satanás para tentar impedir a manifestação futura do Messias, do Cristo. Então, essa mulher teve dores de parto, ou seja, ela passou por muitas violências, muitas torturas, muitas aflições, porque em diversas ocasiões ao longo da história de Israel, ela veio sofrer dores de parto, porque Satanás sempre tem tentado impedir que ela gerasse este filho varão aqui, que Apocalipse fala. Você tem o exemplo ali de Abel, que foi morto pelo seu irmão, meio-irmão Caim, porque você sabe que Romanos explica que Caim era semente da serpente. Mas você depois que vai ver que no lugar de Abel nasce Sete, Sete consegue manter uma descendência, mas Satanás de alguma maneira consegue corromper a descendência de Sete. Veja, isso que é? São os dores de parto da mulher. Mas mesmo assim a mulher continua com dores de parto, tentando gerar aquele filho. Mas adiante você vai ver depois lá no Egito, quando aqueles filhos hebreus foram mortos para tentar atingir Moisés, muitos foram mortos ali. Aquilo é a mulher outra vez sentindo dores de parto, sendo violentada. Você vai ver mais adiante se repetir também quando o próprio Davi tentaram assassinar, Saul tentou assassinar Davi, porque ele, através da sua descendência, também viria o Cristo.
Depois, nos dias de Ruth, havia um rei que tentou lá extirpar a existência da terra, a face da terra, os judeus. E ainda nos dias de Jesus, aqueles filhos hebreus que foram mortos ali por ódio de Herodes. Veja, tudo isso aqui são dores de parto que esta mulher estava sofrendo. Porque foi com muita angústia, com muita dor, que ela deu luz ao filho varão. Mas esse filho varão, Jesus Cristo, nasceu. Amém. E o dragão não pôde fazer nada contra ele. E aí depois é dito o seguinte, aqui no versículo 5. E deu à luz o filho, um varão, mesmo com as dores de parto que essa mulher sofreu ao longo da sua história, mesmo com a violência que ela sofreu por Satanás, ela conseguiu gerar este filho de Deus, o filho varão. E deu à luz um varão, um filho, que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Agora, a partir do versículo 6, você vê que há uma projeção para o futuro, porque a partir do versículo 6 é dito que o dragão começa a voltar a perseguir a mulher, e aqui diz o seguinte: e a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias, o que equivale a 3 anos e meio. O que são esses 3 anos e meio? De tribulação, porque Israel será perseguido por esse dragão. Né? Então, se você prestou atenção, houve uma quebra aqui na história da linha profética, porque depois que é dito que esse filho foi arrebatado, depois que acontece, o dragão começa a perseguir a mulher durante 3 anos e meio. Então muita coisa aqui já foi pulada com essa figura aqui do filho ser arrebatado. Aqui quando diz que o filho foi arrebatado, você tem que entender que também é uma figura da igreja. Amém? Amém? Porque, veja, o dragão não pôde matar o filho de Deus. E o dragão, assim como não pôde fazer nada ao filho, também não poderá fazer nada para o seu corpo místico, a noiva de Jesus. Amém? Então quando aqui diz que este filho foi arrebatado, você tem que entender que aqui é uma linguagem figurada de que há um salto grande na história sendo dado aqui. É uma forma simples de resumir. Então quando diz que o filho foi arrebatado, quer dizer que a igreja aqui foi arrebatada. Amém. E o que vem no versículo 6 é uma coisa que vai acontecer depois do arrebatamento da noiva de Jesus. Amém. É isso que você tem que entender aqui. Há um avanço aqui nesse quadro de Apocalipse 12. Porque veja que a noiva não pôde Satanás não pôde fazer nada contra ela, mas aqui diz que o filho foi arrebatado. Então se o filho foi arrebatado, você tem que entender que você também já foi arrebatado. A palavra diz que nós já estamos ressuscitados. E assim como Cristo está sentado, nós também já estamos lá, agora assentados em lugares celestiais, juntamente com Cristo. Amém. O aguilhão da morte não pode mais nos atingir. Amém? Amém? Então, no versículo 6 fala que o dragão vai perseguir essa mulher. Você já sabe que é Israel, o povo de Deus, o povo de Israel, o povo judeu. E a partir do versículo 7, então, vem aquele relato da peleja entre Miguel e Lúcifer. Então, houve guerra no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão e seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. Quando é que foi essa batalha? Essa batalha foi lá no passado, né, irmão Joel? Antes da fundação do mundo, irmão Joel disse para nós aqui, não foi isso? Antes que o mundo fosse fundado, ali houve aquela rebeldia e Deus teve que expulsar. Ok, você pode usar essa escritura para ilustrar isso, porque foi isso que o profeta fez, mas você tem que entender e lembrar o que o profeta disse, que as escrituras têm um duplo sentido. E embora o Umbanda às vezes se detinha a apenas dar um sentido para a escritura, ele não estava com isso anulando o outro sentido que aquela escritura tinha. Então você tem que entender que assim como essa peleja está falando de algo que aconteceu no passado, para explicar para você como ocorreu aquela rebeldia, você tem que entender que isso também está apontando para algo que ainda vai acontecer. Amém. Vai haver uma outra peleja entre Miguel e Lúcifer. Amém. E quando você lê o contexto, você vai entender que é disso que a Escritura está falando. Amém. Se você colocar apenas isso para o passado, você vai ter problema para entender o que vem logo depois. Amém. Então isso aqui tem um duplo sentido. Apresenta para você o que aconteceu no passado, mas vai ilustrar para você o que ainda vai acontecer. Porque aqui diz, seu lugar no céu não foi mais encontrado. Amém. E, bom, Satanás ainda tem acesso aos céus. Porque no livro de Jó diz que Satanás esteve com seus anjos e teve um colóquio, uma conferência com Deus para questionar por que ele achava que Jó estava ali servindo a ele. Você está dando bens materiais, tire isso, você vai ver que Jó vai te amaldiçoar. Onde foi isso? Essa conferência foi nos céus? Satanás de alguma forma tem acesso aos céus. Agora, claro, tem muita explicação, eu prefiro até evitar isso, porque alguns têm que explicar como que foi isso.
Então alguns dizem, deve ter 3 céus, porque o Paulo disse que esteve havendo o 3º céu, não é isso? Então tem alguns que fazem essa divisão. Então o que é o 3º céu? O 3º céu é onde lá está Deus, o paraíso, as teofanias, os anjos. Aí diz que o 2º céu seria o cosmos, o universo, as galáxias, os planetas, os sistemas solares. E o 1º céu seria a nossa atmosfera. Então alguns dizem, Satanás foi expulso daquele 3º céu onde Deus estava, mas continua ainda habitando e atuando nesses outros céus. Pode ser? Eu não sei. Mas aqui diz que há um lugar onde Satanás ainda tem acesso nos céus. E ele pode ter uma conferência com Deus? Como poderia isso? Poderia ser no 3º céu? Não sei. Mas não se esqueça que Deus é onipresente. Ele pode estar no 3º céu, pode estar no 2º, pode estar no 1º, como está aqui agora entre nós. Então aqui diz que ele será expulso dos céus. Então isso quer dizer que isso ainda não aconteceu. Ele ainda tem acesso. É verdade. Jesus disse, a Escritura diz que quando os apóstolos voltaram daquela obra missionária que fizeram, voltaram contentes com os sinais que estavam acontecendo, demônios sendo expulsos. E eu não sei se eu anotei aqui, mas lá aqui, Lucas 10, 18, Cristo disse assim: eu via Satanás caindo do céu como relâmpago. É verdade. Para ele cair do céu, ele tinha que estar lá. É verdade. Mas aqui diz que ele foi expulso do céu, então você tem que entender que isso aqui está falando do passado. Sim, Lúcifer, presta atenção. Lúcifer foi decaído da sua graça, ele perdeu aquela posição que ele tinha como, qual foi a palavra que o Mano usou? Assistente de confiança, algo assim. Ele perdeu aquilo, ok? Ele puxou uma 3ª parte dos anjos com ele, mas ele ainda tem acesso aos céus, porque ele ainda continua nos acusando lá. Ele acusou Jó e continua nos acusando. Por isso quero continuar a leitura, porque aqui depois diz: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Vamos lá, que engana todo mundo. Veja, se você colocar isso no passado, você vai ter problemas, porque que todo mundo é este? Só os anjos? E nós não somos enganados? O homem não é enganado? Então se você fosse colocar lá antes da queda de Adão, como é que você vai colocar isso como sendo todo mundo, se não havia homens lá para ele tentar? Veja, isso aqui está apontando para o futuro. Foi precipitado na terra e os seus anjos foram precipitados com ele. Sim, ele tem uma 3ª parte dos anjos com ele. Esses anjos têm se manifestado de muitas formas: espíritos malignos, demônios, e, como eu disse, muitas outras formas. Algum artigo que apareceu esses tempos aí, eu só li o título, eu sinceramente não quis ler o artigo. Um artigo dizia que foi descoberta a real razão do porquê que os UFOs não estão ainda se manifestando abertamente para nós. Estão ainda aparecendo, mas não estão se manifestando claramente. Eu sinceramente não quis ler o artigo. Só o título foi bastante. Eu sei que, por mais que eu lesse ali, eu sabia que eles não iam dar a resposta certa. Porque eles não sabem. Porque você sabe que tem sinais aparecendo. Irmão Bana mencionou eles, discos voadores, sinais estranhos. E pode ter certeza, meu irmão, muitos desses que estão aí faz parte desses anjos aqui de Satanás. Mas eles não podem fazer nada ainda. É verdade. Porém aqui diz que um dia este Lúcifer será precipitado dos céus em direção à terra, e ele e os seus anjos que têm acesso aos céus não terão mais acesso, o seu lugar no céu não poderá mais ser encontrado. Então quando isso acontecer, esses seres que aparecem, que não podem se manifestar abertamente, quando isso acontecer, tudo isso será manifestado mais aberto. Eu estou dando apenas um pequeno quadro para você ter uma ideia de tamanho que será o caos quando Satanás e os seus anjos forem precipitados desta terra. Mas veja, estamos seguindo uma sequência cronológica. Isso só vai acontecer depois que o filho varão for arrebatado, ou seja, Cristo e a noiva, o corpo místico de Cristo. Isso não pode acontecer enquanto a noiva estiver aqui, porque é isso que impede esses seres de se manifestar. A matéria que eu li lá, do artigo que eu li, o texto, obviamente não ia explicar isso. Ok, então continuando, lá no versículo 10 diz assim: então ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora é chegada a salvação, e o poder, e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo. Agora escute isso: porque já foi lançado fora o acusador de nossos irmãos, o qual diante de nosso Deus os acusa dia e noite. Veja, se você tentar interpretar isso aqui como apenas uma coisa que aconteceu no passado, você vai ter problemas. Porque como que você vai transferir isso aqui lá no passado, antes do Éden, antes da queda, se naquele tempo não havia nenhum irmão caído nosso para que ele pudesse acusar? Isso aqui está falando de algo futuro, que é o que está acontecendo agora. Então, por que razão que isso tem que acontecer? Por que Miguel, ou Cristo, por que Deus, através deste Miguel, vai fazer outra peleja com Satanás para expulsá-lo de lá? Obviamente, porque na sequência cronológica que seguimos, a noiva, a igreja está lá.
caducará de Satanás tentar acusar diante de nós, se nós já estaremos lá com o nosso advogado. Ele não poderá mais continuar lá. Amém? E no versículo 11 vai dizer assim: e eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte, pelo que alegrai-vos aos céus, e vós que neles habitais. Mas ai da terra, isso é para o futuro, mas ai da terra e do mar, porque o diabo desceu a vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Que pouco tempo é esse que resta a ele? Aquilo que está no versículo 6, os 1260 dias, os 3 anos e meio, pouco tempo que restará a Satanás quando ele for expulso dos céus. Ele ainda tem um acesso lá de alguma forma, mas quando ele for expulso e precipitado da terra, ele terá apenas 3 anos e meio para perseguir esta mulher aqui, que é o povo de Israel. E o Mamãe nos explicou muito bem isso no livro das Eras, né? O anticristo vai fazer um pacto com Israel e na metade de semana vai quebrar aquele concerto e vai perseguir o povo de Deus. Bem, vocês conhecem as escrituras. Então, outra escritura que o Mambrana também usava para falar da queda de Lúcifer, e que muitos usam, é aquelas escrituras de Ezequiel e de Isaías. E a mesma coisa que você faz aqui com Apocalipse 12, você também tem que aprender a fazer com essas escrituras aqui. Tanto a escritura de Ezequiel e de Isaías, que fala da queda lá do passado de Lúcifer, ela também serve para ilustrar para você o que vai acontecer no futuro. Ela tem 2 aplicações. Você remonta isso para o passado e também para o futuro. Então eu quero ler para você Ezequiel 28, 12. Aqui diz assim: filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição. De quem está falando aqui? De Lúcifer. Quando ainda estava no seu estágio sem decair, né? Cheio de sabedoria e formosura. Só que ele se vangloriou disso, ele se orgulhou disso. Estavas no Éden, jardim de Deus, e todas as pedras preciosas te cobrias: o sardio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, o safiro, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andava. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. E qual foi a iniquidade que ele teve? Ele teve ciúmes de Miguel. Queria ter, vamos usar as palavras do Mambrana, foi assim que nos ensinou. Ele quis ter um reino igual, superior de Miguel. Então essa iniquidade fez Lúcifer decair e perder aquela posição. Então agora, a partir dos próximos versículos, vai falar de algo futuro. Agora sai do passado e vem para o futuro. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus. Isto vai acontecer, está no futuro. E te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Aqui agora você tem que ter um entendimento, porque aqui não está mais tratando apenas de Lúcifer. Agora aqui está tratando de Lúcifer e do homem da impiedade, o homem iníquo. Está falando aqui do anticristo. É uma mistura, é uma mescla que você tem aqui. Agora essa palavra profética é tanto para Lúcifer, para Satanás, quanto também para o anticristo, no qual, quando ele será precipitado na terra, ele irá se encarnar neste homem de autoridade aqui. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra e diante dos reis te pus, para que te contemplem, pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio. Quando este homem anticristo estiver aqui, ele vai fazer comércio. Muitos não vão poder comercializar, não vão poder comprar, não vão poder vender, a menos que tenha, que submeta esta marca, que ele vai impor, não é isso? Ele diz em Apocalipse 13: profanaste os teus santuários, eu, pois, fiz sair do meio de ti o fogo. Veja, estava falando de Lúcifer, não é mesmo? Até então está falando de Lúcifer. E aí ele está falando do mesmo ser, só que agora está falando desse mesmo ser de Lúcifer encarnado nesse anticristo. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu, e te reduzi a cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam.
todos que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirá. E agora eu quero ler para você a escritura de Isaías 14, que tanto é usado para falar da queda de Lúcifer, como também da queda de Lúcifer no futuro, junto com o seu anticristo. Isaías 14, a partir do verso 12, diz assim: como caíste desde o céu, de quem está falando aqui? Lúcifer. Amém? Como caíste desde o céu ao estar da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Agora está falando também do futuro, porque aquela primeira queda lá não havia nações para ele debilitar. São duas situações aqui presentes, o passado e o futuro, porque ele vai ser destruído junto com o anticristo. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Foi daqui que o Momento tirou essa escritura, que lá no passado Lúcifer se rebelou contra Miguel e quis construir um reino semelhante ao de Miguel no norte. O Momento tirou essa escritura daqui, mas veja que ele usou isso aqui para o passado, mas também você pode transportar isso para o futuro. Subirei acima das mais altas e serei semelhante ao Altíssimo. Então, quem é este aqui? Este é Lúcifer. Mas veja, o anticristo, quando estiver aqui, tentará fazer tudo isso aqui também. Mas na verdade será o próprio Lúcifer que tentará, nesse anticristo, fazer isto. Ele tentou fazer isso lá no céu, decaiu, foi expulso. Quando ele foi precipitado sobre a terra e se encarnar nessa autoridade, ele vai tentar ainda aqui fazer a mesma coisa que ele fez lá. Veja, a única coisa é uma atitude de desespero de Lúcifer, porque ele perderá o seu lugar no céu, onde agora ele ainda tem, mas quando ele for precipitado, ele não vai ter mais nada para fazer, a não ser atuar aqui na terra. Será o único campo de ação que Satanás vai ter. Ok. Profanaste os teus santuários. Não. Isso aí é Ezequiel. Aqui. Os que te virem te contemplarão. Você está falando do anticristo. Hão de fitar-te e dizer-te: é este o homem que fazia estremecer a terra e tremer os reinos? Que punha o mundo como um deserto e assolava as suas cidades? Que a seus cativos não deixava ir para casa? Então veja que essas escrituras estão mostrando para você dois eventos ao mesmo tempo, porque não vamos ensinar que as escrituras proféticas elas têm um duplo sentido. Então você tem que saber ter essas duas interpretações aqui. Está apresentando algo que aconteceu no passado e algo que aconteceu no futuro. Então o Jorge é isso? Miguel pelejou com Lúcifer no passado e vai voltar a pelejar no futuro? Sim, mas nos ensinou isso. Só alguns sermões onde ele fala. Eu já estou encerrando, irmão. Esse estudo aqui eu quis hoje diminuir para nós não estendermos por tempo demasiado, amém? Numa mensagem ele vai falar sobre a vida de Miguel, princípio e o fim da dispensação gentia. Parágrafo 101. Miguel, o grande príncipe, se levantará pelo teu povo. Se levantará, quer dizer, Miguel há de se manifestar outra vez. Será Cristo e Miguel? Pode ser. Pode ser, meus irmãos. Porque o Romano diz que Cristo é Miguel, ele pode usar este anjo para atuar e manifestar-se outra vez. Muito bem, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, quando esses espíritos de tempo se derem, e uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e para a desprezo eterno. Na mesma mensagem, parágrafo 128. Naquele dia Miguel se levantará pelo povo, ele não se levantará pelas nações, ele se levantará pelo povo. Então o Romano está dizendo aqui a você que este Miguel vai aparecer outra vez e vai pelejar outra vez contra o arcanjo, contra aquele querubim, Lúcifer, o anjo decaído. Na mensagem, quarto selo, no parágrafo 279, o mundo vai falar isto. A primeira coisa no céu foi uma batalha. Lúcifer foi expulso e veio para a terra. Depois ele poluiu o Éden e continuou poluindo desde então. E agora, da batalha no céu, está chegando a batalha na terra. E é para terminar na terra, no tempo do fim, numa batalha chamada Armagedon. Agora, qualquer um sabe disso. A batalha começou no céu, santa, e assim eles o expulsaram. Miguel e seus anjos o derrotaram, foi expulso. E quando o fizeram, caiu exatamente no Éden, e aqui começou a batalha aqui embaixo. Então, o Romano diz que houve uma batalha no passado, entre Miguel e Lúcifer. Ele está dizendo, vai haver uma outra batalha no futuro, aqui na terra. Começou no céu, vai terminar na terra. E ele está usando aqui a escritura de Apocalipse 12. Mas você entende que a escritura de Apocalipse 12 tem um duplo sentido. Então essa batalha que ela ilustra, fala tanto da batalha que aconteceu no passado, quanto que vai acontecer.
Porque o Urbano usava essa escritura também para falar dessa futura batalha que há de haver. Assim como esse Miguel enfrentou Lúcio no passado, eles se enfrentarão novamente. E você vai ver o profeta dizendo isso na mensagem A Festa das Trombetas, a partir do parágrafo 206. Eu vou ler isso aqui e já está encerrando. Amém? Aqui diz: observem, enquanto esse grupo está cavalgando, aprontando-se para eliminar tudo que não concorde com eles, há outro grupo sendo preparado. Depois de um tempo, Apocalipse 19, a próxima vez que se ouve da igreja, ela vem também, não exatamente montada em cavalo, mas a Bíblia diz: ele estava montado em um cavalo branco e as hostes do céu o estavam seguindo em cavalos brancos. Está certo? Enquanto este grupo aqui embaixo tem 2000 anos presos junto ao rio Eufrates e tem estado presos por 2000 anos, também essa igreja tem mantido o Espírito Santo preso por quase 2000 anos sob martírio lá atrás. E sob as eras da igreja tem estado preso, não junto ao rio Eufrates, mas à porta de credos e dogmas, de modo que o Espírito Santo não pode operar na igreja por causa de sistemas feitos pelo homem. Mas ela vai ser liberada, diga graças a Deus. Ela está voltando, e isso que a Bíblia diz. Agora, e esses dois se encontram um com o outro no campo de batalha. Lúcifer e Miguel novamente como no princípio. Amém. Vai haver uma outra peleja. Então, Apocalipse 12 fala uma peleja que vai haver nos céus. E quando ocorrer essa peleja, o que vai acontecer? Lúcifer, ele vai ser precipitado dos céus. Seu lugar nos céus não será mais encontrado. É disso que o Romano está falando. Eles têm estado presos por 2000 anos, quase por 2000 anos. Amém, queridos? Então isso mostra que esse arcanjo Miguel vai ser usado por Deus para pelejar suas batalhas, para pelejar suas lutas, porque é o meio que Deus usou, e ele usou no passado, ele pode voltar a fazer isso outra vez, porque ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Amém? Então esse é o nosso entendimento que nós temos através das Escrituras e que o profeta trouxe para nós. Ele pôde usar este Miguel para atuar, para manifestar-se, e ele foi como que fosse um tipo nos céus de tudo aquilo que o Cristo representava. Embora aqui na terra Deus usou tipos, homens, profetas, pelo qual ele pudesse se manifestar, porque esses tipos representavam Cristo pela sua unção, pelo seu ministério, pela sua palavra. De alguma forma, esse arcanjo Miguel também fazia tudo isso, e ele vai usar esse arcanjo Miguel, ou Cristo vai atuar através dele. Amém? Bem, eu sei que eu pulei alguma coisa aqui para você. Eu pulei algumas coisas aqui, deixei de ler, mas eu creio que isso deve ter sido suficiente para ajudar os meus irmãos nessa conversão. Amém? Graças a Deus. Vamos colocar de pé, vamos nos despedir com uma palavra de oração. Graças a Deus. Majestoso Deus, Pai de misericórdia, Deus de toda a consolação. Obrigado. Nós agradecemos, Senhor, por essa oportunidade que tivemos mais uma vez de vir aqui, nos reunir e ouvir a Tua palavra, as Tuas Escrituras, e ter uma compreensão daquilo que Tu nos permitiu saber, Senhor, através do Teu profeta, através do Teu mensageiro. Nós nos limitamos apenas a falar aquilo que a Tua Bíblia diz e aquilo que o Teu profeta nos trouxe, Senhor. E nós te agradecemos mais uma vez por esse momento que tivemos de meditar nessas coisas, Senhor. E que de alguma forma esta palavra possa ser de benefício para nós, Senhor, para a Tua igreja. Venha santificada com a Tua presença e com a Tua palavra, Senhor. Que ela venha ser fortalecida ainda mais e mais, sabendo que Tu és pelo Teu povo, Tu és por nós, Tu tens enviado os Teus anjos para guardar a Tua noiva. Sabemos que não pode tentar nada contra nós. Sabemos que ele nos acusa diante de Ti, mas nós temos contigo o mesmo grande advogado que nos defende dia e noite. Nós te agradecemos por essa propiciação, Senhor, por através desse sacrifício do Filho, Tu nos dá o ministério da reconciliação. Louvamos a Ti por tudo, Senhor, que Tu consiga fazer com que cada filho Teu aqui seja encorajado por esta palavra, e que Tu venhas nos guiar e nos fortalecer em cada passo que dermos, Senhor. Unge o Teu povo com o Teu Santo Espírito, leva o Teu povo em paz, Senhor, que os Teus santos anjos venham guiar cada família que está aqui. Se algum filho Teu tem necessidade, Senhor, que Tu venha suprir essas necessidades, seja de enfermidade, seja um problema financeiro, seja qual for o problema, Senhor, acusações da família, acusações do homem, Senhor, Tu és pela Tua igreja, Tu és pelo mesmo homem hoje, realmente, Tu tem velado para que a Tua palavra se cumpra, Senhor. Nós pedimos agora, no nome do Filho amado Jesus Cristo, que as bênçãos redentoras da cruz sejam manifestadas em cada lar, em cada família que está aqui, e aqueles que nos ouviram, nos acompanharam até agora, Senhor.
receba a adoração dos teus filhos. Nós te exaltamos e te glorificamos como o único Deus verdadeiro. E ansiamos chegar naquele momento, Senhor, em que todos nós juntos, como uma família só, Senhor, Deus vivo no teu altar, possamos te exaltar e te glorificar na ceia da boda do Cordeiro. Ansiamos por esse dia, Senhor, porque estamos aqui, Senhor, não buscando uma cidade aqui, Senhor, terrena, mas buscamos aquela que permanece para sempre, a nova Jerusalém celestial. Então, Senhor, guarda estas vidas, abençoa-nos com a tua presença, em nome do Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Que a graça do nosso Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo permaneçam convosco agora e para sempre. Amém. Glória a Deus. Lembrando aos irmãos que amanhã nós temos o culto de comunhão. Todos os amados estão convidados. Amém? Que Deus abençoe e cumprimente o seu irmão. Deus uma bênção para ele, profetiza o vitória para o nome de Jesus. Amém.